Salve, salve, galerinha da Escola Olímpio Sampaio. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual aqui destinada à turma do segundo ano amanhã da Escola Olímpio Sampaio. A aula de hoje é baseada no material estruturado de língua portuguesa produzido pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Nessa aula, especificamente, estudaremos o D7, o descritor 7. Como vocês bem sabem, a matriz de referência do SPAES é um documento constituído em habilidades necessárias para o desenvolvimento da proficiência leitora. Isto é, para que o aluno consiga desenvolver um nível de maturidade desejável em leitura, para que ele consiga ler textos e interpretá-lo de acordo com a sua vivência, certo? Então, eu sou o professor Vangerron Araújo e sejam todos bem-vindos à nossa aula. O descritor D7 nos ajuda a entender como diferenciar a informação principal das secundárias em um texto. E aí você se pergunta, para que diferenciar a informação principal de informação secundária? Ora, diferenciar a informação principal da secundária é a chave para o entendimento do texto, para o entendimento do assunto abordado naquele texto. A partir do momento que você consegue diferenciar o que é principal e o que é secundário, você consegue perceber a real intenção comunicativa da pessoa que produziu o texto, porque quem produz um texto tem sempre uma preocupação, tem sempre uma ideia por trás dele, certo? Esse descritor, ele é útil tanto na leitura quanto na produção textual. Aqui também na nossa disciplina de redação, esse descritor é muito válido. É a partir dele que você vai conseguir estruturar um texto dissertativo, argumentativo, coerente e coeso. Isto é, você vai conseguir apresentar a sua tese e os argumentos que a sustentam. Antes da gente iniciar a aula propriamente dita, recortamos aqui um pensamento aqui da Clarice Lispector, escritora brasileira, que traz o seguinte pensamento: que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E aí esse pensamento ele vai ao encontro daquilo que a gente vai estudar na aula. Um texto simples, um texto objetivo, é um texto que dá muito trabalho para se fazer. Por quê? Porque ele é pensado, ele é repensado, ele é escrito observando os mínimos detalhes para que o autor faça uma interpretação realmente daquilo que você quer dizer, certo? Ele retira as ambiguidades, ele retira todas aquelas falhas, certo? Que prejudicam o entendimento da informação. Bom, nesta aula você aprenderá a identificar a informação principal em textos de diversos gêneros, a diferenciar a informação principal das secundárias em textos de diversos gêneros e a perceber como as ideias secundárias se organizam em um texto. Além disso, você aprenderá também a identificar a relação de dependência das informações secundárias com a informação principal em um texto. Para começo de conversa, vejamos, você já parou para pensar que estamos rodeados de informações por todos os lugares? Quando acessamos nossas redes sociais, como o Facebook, por exemplo, além das publicações de quem seguimos, aparecem inúmeros outros textos, por meio dos quais nos informamos sobre o que acontece em nossa escola, em nosso bairro, em nosso país ou no mundo. Dentre as inúmeras informações, há sempre a principal, que norteará todo o conteúdo do texto. A partir dela, outras informações são selecionadas, de modo que o texto fique completo, sem deixar lacunas para o leitor. Vamos analisar isso? Bom, nesse texto aqui, nós trouxemos aqui um anúncio de um curso técnico em processo fotográfico. Observem que nós temos aqui uma espécie de cartaz, né, um anúncio publicitário que traz a seguinte informação: atuação nos mais diversos espaços que utilizam fotografias e outros registros imagéticos, tais como estúdios fotográficos, registros de eventos sociais,
para documentos, restauração de fotografias, processamento de imagens digitais. O profissional aprende a operar em plenitude os mais diversos equipamentos fotográficos de câmera, de iluminação, a software e outras ferramentas digitais. Duração: 2 semestres. Turno: 2020/1. Tarde. Requisito: a partir do 2º ano do ensino médio. Ingresso: prova própria. Bom, então a partir desse texto aqui a gente vê que ele é completo. A partir dessa imagem a gente pode ver que todas as informações que o leitor precisa para tomar a decisão em participar do curso técnico em processos fotográficos estão aqui, certo? Todas aquelas informações que a gente sempre pergunta, certo? Então vejamos aqui. Conceituando. Ao ler o anúncio, você pôde perceber que foram apresentadas uma ideia principal e algumas ideias secundárias, que ao se unirem, levam à construção do sentido do texto. Podemos organizar as informações do anúncio que você leu na seção anterior da seguinte maneira. Informação principal: será ofertado um curso técnico em processos secundários. E aí a gente tem aqui as informações secundárias. Aqui, perdoe, era para ser processos fotográficos, né? Então, informações secundárias. Informação secundária 1, duração do curso. Informação secundária 2, pré-requisitos para participar. E a informação secundária 3, forma de ingresso. Diante disso, podemos definir informações principais como as ideias mais relevantes de um texto. Ao analisar o anúncio, percebemos que a informação principal é a abertura do curso técnico Processos Fotográficos. Perceba que sem essa informação, o texto fica incompleto. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Digamos que nesse cartaz, nesse anúncio aqui, a gente tivesse somente essa informação aqui que aparece aqui nesse retângulo em lilás. Só essa parte aqui da atuação, certo? Esse texto ele não estaria completo. Vejam, não estaria tendo duração, nem turno, nem os requisitos, nem o ingresso. E outra, além disso, ainda foi disponibilizado aqui um canal de comunicação para informações, né? Você tem telefone, você tem site, né? Você tem aqui o próprio Facebook, o Instagram, certo? E ainda o endereço. Essas informações, todas elas reunidas, é que sustentam a ideia do curso técnico em processos fotográficos. Se eu omitir alguma dessas informações, o meu texto ficará incompleto, ficará com aquilo que a gente chama de lacuna. Lembrem lá da proposta de intervenção. Quando a gente está estudando proposta de intervenção, a gente já viu o seguinte: a minha proposta de intervenção, além de respeitar os direitos humanos, ela precisa responder algumas perguntas, não é isso? Pronto, ela precisa propor a solução para o problema, dizer quem vai fazer essa minha proposta, quem deveria fazer essa minha proposta, como, onde, né, de que maneira, quem é que é envolvido. Ou seja, essas informações precisam estar no texto. Bom, todas as outras perdem o seu valor, certo? Perceba que sem a informação principal, todas as outras perdem seu valor. As ideias são secundárias, portanto, são utilizadas para reforçar aquela que é essencial. Sem as ideias secundárias, o texto não flui e, dependendo do propósito comunicativo, como no caso do anúncio, elas são imprescindíveis. Importante: quando queremos fazer uma síntese ou um resumo do conteúdo, as ideias secundárias são dispensáveis. Observe que muitas vezes se faz necessário que façamos um resumo daquilo que queremos dizer, e aí nós omitimos informação secundária. Observem também que dentro desse contexto de resumo, em geral, você faz para quem já tem alguma informação, para quem tem alguma informação prévia daquilo que você está dizendo. Então, quando você omite uma ou outra informação, isso não quer dizer que o texto ficará comprometido. Bom, essa análise nem sempre é realizada considerando o texto como um todo. Podemos destacar informações principais também ao estudarmos os parágrafos de um texto, como unidade mínima. Ele deve apresentar o tópico frasal, um enunciado que contém a ideia principal, que seria aqui a nossa frase nuclear, e uma ou mais frases que desenvolvam tal ideia. Voltamos então mais uma vez à aula de redação. Quando nós estamos estruturando os parágrafos da nossa dissertação, nós observamos o seguinte: eu preciso
que um parágrafo seja delimitado não por um número de linhas, mas pela explicitação de uma ideia, isto é, o tempo de um parágrafo é o tempo que é o número de linhas que você precisa para explicar a sua ideia. Dessa maneira, nós podemos dizer que o parágrafo também tem uma informação principal, certo? E essa informação principal, gente, ela não é obrigatória do texto como um todo, certo? É isso que a gente quer que vocês percebam, que ela também pode estar presente em só um parágrafo. Eu poderia muito bem colocar um texto aqui para vocês e dizer o seguinte: retire do terceiro parágrafo a informação principal. E vocês iam identificar isso a partir de uma leitura atenta e minuciosa. Encerrando o assunto, após esse trabalho, você deve ter percebido que identificar as informações principais e secundárias de um texto é uma tarefa necessária que requer atenção. Quando em nossas leituras não nos preocupamos em perceber a informação mais importante do texto, podemos nos confundir e, com isso, prejudicar o sentido pretendido pelo autor, interferindo na eficiência da comunicação. Precisamos nos preocupar com isso não só como leitores, mas também como produtores de texto, já que devemos estar aptos a expor ideias e a desenvolvê-las da maneira mais completa possível. É importante sempre lembrar que, ao redigir um texto, temos um caminho a trilhar. Caminho este que deve estar claro e sem obstáculos, de modo que o leitor possa facilmente encontrar a informação de que precisa. Bom, então, em linhas gerais, o D7 é sobre identificar a informação principal e informação secundária. Essa informação principal e essa informação secundária você só consegue a partir da leitura do texto por inteiro, para você observar onde é que está ali, o que ele realmente quis dizer, certo? Bom, por fim, eu deixo junto com o texto, na nossa plataforma do Google Classroom, deixo para vocês um link de um formulário, certo, a ser respondido. Agradeço a todos pela presença e agradeço a todos pelo empenho. Fiquem com Deus e até a próxima.